para a gente começar. As outras pessoas vão entrando depois. Então, gente, muito obrigada por terem vindo. Espero que esse convite tenha chegado em boa hora para vocês. Hoje a gente vai falar, hoje é o último encontro daquele grupinho de palestras que a gente fez lá do Laboratório de Estudo, Extensão em Autismo e Desenvolvimento, o LID, lá do UFMG. E aí hoje o último encontro é sobre habilidades sociais no autismo. E aí eu já quero adiantar que eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Então, assim, se vocês quiserem ligar o microfone, falar, bater papo, contar experiências, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu sou meio perdida com esse trem de bate-papo, já vi que a Graziele mandou uma mensagem. Graziele? Giza mandou uma mensagem e com uma pergunta eu vou tentar abordá-la, tá? Aí, se eu não responder alguma pergunta de vocês, me lembrem, por favor. Dê um sinalzinho, levanta a mão aí, apareçam, tá? Por favor. E aí, antes de tudo, para a gente começar, eu queria me apresentar para vocês bem rapidamente, né? Para a gente saber o porquê que sou eu que estou aqui hoje, falando com vocês sobre esse tema. Primeira coisa de todos, esse é o meu tema favorito. Ele é um tema que realmente, assim, sabe aquela coisa que você ama ler sobre, que você ama falar sobre, que você sentar mesmo comigo e você poderia ficar horas falando sobre? É esse tema, habilidades sociais no autismo. Juntou meus dois hiperfocos num só, entendeu? Então, um dos motivos de eu estar aqui é isso, mas eu sou psicóloga formada pela UFMG e hoje estou fazendo mestrado também nessa universidade. E o meu mestrado é focado numa das requisitos para habilidades sociais, que é a tomada de perspectiva, eu conseguir me colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa muito importante quando a gente está falando de convívio, de sociedade, de relacionamento. E eu faço parte do laboratório, né, que hoje está promovendo essa interseção, que é o LID, o Laboratório de Estudo, Extensão em Autismo e Desenvolvimento, e do LECA, que é o Laboratório de Comportamento Comportamental lá do UFMG, Comportamento e Cognição. Eu espero mesmo que hoje a gente consiga conversar de tópicos que realmente sejam práticos para vocês, mesmo a gente estando em pandemia. Tá. Então, vamos começar lá do início sobre conceito. Tô vendo aí pessoas que eu conheço aí no meio, que talvez essa partezinha aqui seja já bem conhecida por vocês. Quando a gente fala de habilidade social, a gente tem que diferenciar habilidade de desempenho. Eu ser hábil em alguma habilidade específica do social não quer dizer que eu vou ter um bom desempenho nos meus contextos sociais. Isso porque a habilidade social em si são habilidades específicas, são como se a gente pegasse tudo que a gente precisa para as habilidades, para o desempenho bom social e quebrasse em vários pedacinhos. E aí são as habilidades específicas que formam base para esse comportamento socialmente competente. E aí, a ideia de ser socialmente competente envolve comportamento, cognição, envolve várias coisas, não envolve só as habilidades específicas, a gente também precisa de outros quesitos ali no meio. E aí, o que é ter um bom desempenho social? O que é eu ser socialmente competente? É quando os outros julgam o meu comportamento social, eles veem como um comportamento de qualidade. Eles veem que essa pessoa ela consegue se comportar, ela consegue ter um desempenho nas suas habilidades que é adequado para o relacionamento dela, que é adequado para o grupo, que faz com que ela tenha qualidade de vida naquele grupo, que ela consiga se expressar da forma adequada, que ela consiga entender o que está acontecendo e agir. Tá bom? Tranquilo? Gente, se não tiver alguma coisa tranquila, vocês, por favor, se expressem. E aí, a primeira coisa de todas, assim, depois que a gente define que é habilidade e competência, que eu queria destacar para vocês, é que o comportamento a habilidade social é um comportamento operante, ou seja, é um comportamento que a gente pode aprender. Então, mesmo que seja super difícil para o seu pequeno, mesmo que você olhe e fale assim, meu Deus, essa pessoa aqui tem zero habilidades, tem nada de vontade de estar lá socialmente, não desista, a gente pode aprender, tá bom? E aí, por que a gente ensina habilidades sociais? Por que a gente não só abandona isso, aceita que tem dificuldade mesmo e segue a vida? Primeiro, porque aprender sobre habilidades sociais, ser uma pessoa socialmente competente, ajuda muito na nossa qualidade de vida. Então, quando a gente está ensinando habilidades sociais, a gente está agindo de forma preventiva sobre o futuro daquela pessoa. E a gente está fazendo, isso é parte também da educação. E aí, já ir pulando ali para o ponto 3,
É preventivo porque quando a gente tem habilidade social, a gente tem autonomia na vida adulta. Ninguém que vive sem o outro. Ninguém consegue viver totalmente independente. Então, no trabalho, a gente precisa se relacionar. Ao ir num supermercado, a gente precisa se relacionar. Então, é muito importante para a nossa vida adulta também. E aí, o segundo ponto ali está as habilidades acadêmicas. Parece que, assim, eu só preciso ser inteligente para eu ter bom desempenho acadêmico, mas não, eu também preciso ter habilidades sociais específicas para eu não ter habilidade acadêmica pobre. E aí, quanto menor o vínculo social, quanto menor a habilidade dessa criança social, menor a habilidade acadêmica dela vinculada. Se vocês quiserem depois, mandem, eu vou deixar meu e-mail no final, vocês podem mandar e-mail e pedir até as referências que me fizeram tirar essas coisinhas aí de conclusão, para vocês verem os estudos, verem o que a galera está falando sobre isso, estudando sobre isso, pesquisando sobre isso. E aí, bora para a prática. Como que a gente começa a ensinar, a treinar habilidades sociais? A gente precisa de 3 coisinhas super importantes. A primeira delas é previsibilidade. Quando a gente vai para o mundo social com o nosso pequeno, a gente sai de um cantinho que sou eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, não sei, pessoas que eu já sei super bem sobre elas, que eu já sei a dinâmica do dia a dia, eu já sei a cara que ela faz quando ela tá brava comigo, eu já sei tudo sobre essa pessoa quase. Já sei muito. Então essa pessoa já é previsível, me relacionar com ela é previsível. Mas quando eu vou para o outro, para outra criança principalmente, acaba a previsibilidade. E aí, o nosso papel é adicionar previsibilidade para os nossos pequenos darem conta de estar lá. Então, pode ser a previsibilidade, pode ser você dizendo as expectativas que a gente tem quando aquela criança vai para aquele ambiente. Pode ser dizendo por quanto tempo ela vai ficar lá. A gente tem várias formas de dizer sobre previsibilidade. Daqui a pouco a gente vai falar formas práticas, estratégias práticas para chegar até lá. A segunda coisa é a frequência. Não adianta, assim como na intervenção individual, eu treinar habilidades sociais uma vez a cada 15 dias. Gente, não vai. A criança vai aprender uma coisa ou outra, mas assim, a lentidão, a latência dos comportamentos vão ser muito grandes. A gente não vai chegar onde a gente quer, na velocidade que a gente quer. Então, é muito importante que a gente tenha uma frequência. Isso é importante, isso é uma coisa que a escola ajuda muito a gente, né? As crianças têm uma frequência de convívio com o outro muito grande na escola, por isso é muito importante o mediador escolar bem treinado. Mas também a frequência de um parzinho em casa. Combinar com um vizinho 1, 2 vezes por semana, um primo, um irmão para brincar na intervenção individual do pequeno. Muito importante. A terceira coisa, o terceiro ponto que está aí, são experiências de sucesso. Nossos pequenos já vão para um lugar, quando eles vão para essas questões de habilidades sociais, que são muito desafiadores. Se eles ficarem experienciando fracasso atrás de fracasso, a possibilidade deles quererem voltar para esse espaço é muito pequena. Então, é muito mais provável que eles comecem a se afastar do grupo e ser aquela criança que na escola fica sempre distante do grupo, do que ela continue tendo vontade de estar com outra criança. Então, é muito importante que a gente dê para o nosso pequeno experiências de sucesso, mesmo que seja assim, 5 minutos iniciais com o par, já foram um sucesso, ok, legal, já foi um dia bom. Mesmo que seja assim, vários momentos difíceis, mas ele terminou com sucesso. A memória final dele ali do grupo vai ser sucesso. Legal, terminamos um dia bom. Mesma coisa que a gente fala quando a gente está em intervenção individual. Não acabe uma sessão de um jeito ruim. Acabe sempre sua sessão de um jeito com gostinho de quero mais. Mesma coisa tem que acontecer para os nossos pequenos quando a gente está falando de habilidades sociais. E aí, vou citar para vocês 4 coisas que são muito importantes. Eu não sei se eu chamaria de pré-requisito, não sei se eu me atreveria a isso, mas eu diria, realmente, diz, um mediador escolar bem treinado é um sonho. Mas eu diria que essas coisinhas aí, esses 4 pontos, são coisas que a gente pode dizer como necessárias para uma boa competência social. Eu acredito que sem uma ou outra delas, talvez a gente ainda consiga ajudar a nossa criança numa habilidade social. Mas vamos lá. Primeiro ponto deles aí, interesse social. Não adianta eu querer enfiar minha criança lá com o outro, brincar, partilhar, se ela não tem o menor interesse nisso. Ela vai fazer coisas por obrigação e vai ser muito difícil de ser legal. Então, a primeira coisa de todas façam rotinas sociais em casa, ou seja, brinquem sem brinquedo, para ela gostar do outro, para ela amar estar com pessoas, para ela querer brincar com pessoas apenas,
não ser por causa do brinquedo, ser por causa da pessoa. E aí, comecem por vocês mesmos, aumentando a reciprocidade, o interesse social do pequeno por vocês. Depois, a gente passa esse interesse para outras crianças, para outras pessoas, mas a gente sempre começa lá de berço, lá em casa. A segunda coisa é, exponha ela aos pares, não tenha medo de expor a sua criança, mesmo que por 5 minutinhos, mesmo que ali na pracinha, à distância, mesmo que você veja que o grupinho não chamou ela para brincar, chega lá pertinho um pouquinho, exponha aos pares, esteja junto com pares, não exclua a sua criança. E o último ponto importante nessa questão de interesse social, se a criança mostra interesse, muitas vezes ela não sabe como agir em relação a isso. Por exemplo, tem um pequeno que no primeiro dia que eu fui fazer a avaliação dele, ele gostou muito do par. E aí ele deu um empurrão no par. Mas o empurrão dele foi um empurrão tipo assim, nossa, você é tão legal. Foi uma forma dele demonstrar que ele gostou muito daquela criança. E aí é uma hora da gente dar feedback. Fulano, olha só, é muito mais legal se você der um abraço ao invés de empurrar. É um feedback construtivo sobre aquele comportamento, se ele foi um comportamento adequado socialmente ou não. E dê elogios também. Se sua criança sorriu para alguém, olhou para alguém, ficou sentado com um grupinho, compartilhou um brinquedo, elogie aquele comportamento de forma bem específica. Nossa, que legal você está olhando que o outro está brincando. Nossa, como você foi educado, compartilhou o brinquedo. Então, seja bem específico no seu elogio, para que a criança saiba muito bem o que foi legal. Ao invés de você ver um tanto de comportamento e falar, legal, muito bem, arrasou. E, em que ele arrasou? O que foi muito bom? O que eu devo repetir? Então, é muito importante que a gente seja específico nos nossos elogios. Aí, a segunda coisa, super importante, é o brincar. Quando a gente está falando de crianças, né, sempre tem o brincar junto. E aí, eu coloquei aí 3 tipos gerais de brincar, para a gente pensar, assim, para a gente construir com o nosso pequeno, para que ele consiga brincar com outras crianças. O primeiro deles é um brincar guiado, que é aquele primeiro brincar que a gente faz com o nosso pequeno. A gente fala, põe aqui, faça assim, a gente guia toda a brincadeira com guiões verbais mesmo. A gente fala, vem cá, agora pula, agora me dá isso. Então, a gente vai dando as ações para a criança fazer. Aí, a gente também precisa construir 2 brincados que são sociais. Um é paralelo, que é isso que as criancinhas ali na imagem estão fazendo. Os 2 têm o mesmo tipo de brinquedo. Os 2 estão brincando com lápis e papel, com giz e papel. Então, é o mesmo jogo, mas eles têm objetivos diferentes. O menininho fez um arco-íris super fofo e a menininha está desenhando um sol. Então, os objetivos são diferentes, mas os materiais são os mesmos. Esse é o primeiro brincar que a gente vê social, de uma criança com a outra. É o brincar paralelo. E aí, tem um brincar cooperativo, que é a minha criança tem o mesmo objetivo da outra criança. Então, a gente vai junto alcançar aquele objetivo. Seja para um caça ao tesouro, para o pega-pega, desenhar uma coisa juntos, fazer uma torre até chegar no teto. Não sei qual vai ser o objetivo, mas é um brincar cooperativo. Cada um faz um pouco até chegar naquele final. E aí, o outro brincar que eu coloquei ali, que é muito importante, pode parecer esquisito, mas ele é muito importante para o social, é o brincar independente. Se o nosso pequeno não tem nenhuma habilidade de brincar independente, se ele não sabe nenhuma ação de jogo sem que você o guie, é muito mais difícil para ele sentar com uma criança e brincar. Porque ela não vai ter ideias para aquele jogo, ela não vai ter habilidades, competência mesmo para brincar naquele jogo com outro pequeno. Então, ele vai precisar só imitar, ou ele vai ficar dependente de alguém ir lá e falar, faz assim, faz assado. Então, é muito importante, vocês estão planejando um social, invistam no brincar independente do seu pequeno, invista lá no dia a dia de colocar na rotina a hora de brincar sozinho, e não só brincar com o papai, com a mamãe, com a T, tá bom? E aí, outra coisa importante, comportamento não verbal. Sempre que a gente fala de relacionamento, a gente pensa em conversa, a gente pensa em comportamento verbal. E aí esse foi um dos motivos, inclusive, de eu estudar o que eu estudo hoje no mestrado, que as pessoas, elas ensinam habilidades sociais só para quem tem comportamento verbal, mas o nosso comportamento não verbal é extremamente importante. Inclusive, as crianças ainda conseguem brincar uma com a outra se elas tiverem línguas diferentes. Estou passando por isso com um pequeno que acabou mudando de país e ele está num país com uma língua totalmente diferente e ele consegue brincar com um coleguinha, sem falar nada que o outro entenda.
Ele até tenta falar uma coisa em outra, mas é em português, o outro fala em outra língua, então não rola, né? De uma comunicação assim verbal. E aí eles se comunicam não verbalmente, com sorrisos, com gestos. Então a gente invista no comportamento não verbal. Às vezes a gente se empolga muito com a fala e exclui o comportamento não verbal. Aí a gente espera que a criança só fale, não mais aponte. Que a criança só fale o que ela está sentindo, não mostre no rosto dela ou não identifique no rosto do outro que o outro está sentindo. Então, o comportamento não verbal é muito importante quando a gente está falando de habilidades sociais. Expressão facial, fazer pedido e recusa com o não verbal, apontando, fazendo não, fazendo dar com a mãozinha, fazendo iniciativas não verbais. Muitas crianças, muitas mesmo, começam o jogo com um outro parzinho sem falar nada. Só chega assim, vê de que ele está fazendo, de que ele está brincando, e vai. Segue a vida, segue o jogo. E depois que eles começam a conversar. Então, invistam nisso. E o último ponto que eu coloquei aqui como um ponto importante para a gente treinar com nossos pequenos, quando a gente pensa em habilidades sociais, é o faz de conta. O faz de conta ele vai trabalhar abstração, criatividade e flexibilidade. Com o faz de conta, a gente consegue criar com o nosso pequeno a ideia de brincar sem planejar o final. A ideia de brincar criando coisas assim do nada, criando coisas que vêm do outro. Então, faz de conta é uma coisa muito, muito importante, muito difícil de ser trabalhada em alguns casos, mas muito importante. Não desistam dele também. Comecem com coisas muito concretas, com coisas que estão do dia a dia do seu pequeno. Depois vocês vão aumentando a dificuldade, deixando menos concreto, deixando mais abstrato, né? Brincando mesmo sem brinquedo e de faz de conta. E aí, eu queria passar com vocês algumas coisinhas sobre o que a maioria de vocês fez algum treinamento de pais, ou EAT do LEAD, enfim, a maioria, ou então vinculado ao origami. Então, vocês têm algum conhecimento de como é a sessão individual do seu pequeno, sobre posicionamento, sobre escala de suporte, todas essas coisas. E eu queria pontuar algumas coisinhas, 5 delas, que são muito diferentes quando a gente fala do adulto no social com aquela criança. A primeira delas é o posicionamento. No individual, a gente sempre fica de frente com o nosso pequeno, para facilitar o contato visual, para aumentar a reciprocidade social. E aí, na hora que a gente está fazendo habilidades sociais, a gente precisa alterar isso. Nosso posicionamento é, na verdade, atrás do nosso pequeno, do lado das crianças, mas de preferência, chamando menos atenção para a gente, deixando com que ele olhe mais para o outro pequeno. Então, sei lá, sentem em dupla, a duplinha uma na frente da outra, uma criança na frente da outra, senta atrás do seu pequeno ou atrás da outra criança. Para a gente conseguir fazer com que ele interaja com a outra criança e não com você, que é o mais fácil para ele. E muito provavelmente a sua criança ainda vai te procurar muito, vai olhar para trás para ver se você está ali, vai te pedir ajuda ao invés de pedir ajuda do par, vai compartilhar algo com você ao invés de compartilhar com o par. E aí, estando nesse posicionamento mais distante, um posicionamento mais atrás da criança que dificulta esse contato visual, é mais fácil da gente redirecionar o foco de atenção para o parzinho. Outra coisa importante, o foco de atenção do nosso pequeno vai ser diferente, porque vai ser o foco de atenção no outro, foco de atenção num brincar totalmente flexível, né? Porque as crianças geralmente criam ideias novas do nada no jogo. E aí vem uma coisa muito, muito importante. Quando a gente está no grupo, quando a gente está no social, a escala de suporte que eu dou é diferente. Para a gente pensar isso, eu gostaria que vocês sempre pensassem, quando pensam no suporte, na ajuda que vocês vão dar para o seu pequeno fazer alguma coisa, em como vocês vão retirar essa ajuda. Pensando em habilidades sociais, pensa assim, nem era para eu estar presente, nem era para eu estar ali. Então, o suporte mais intrusivo, ou seja, o suporte maior ali, vai ser o suporte verbal. O suporte de eu falar com a minha criança. Por quê? Vai ser muito mais fácil eu deixar um suporte visual lá pregado para ela agir. Vai ser muito mais fácil depois eu retirar o suporte físico ou pedir alguma criança para dar um suporte físico para o meu pequeno e sair de cena. Então, o suporte verbal é um dos maiores na nossa escala de suporte de habilidades sociais. Claro que assim, né, a gente consegue dar modelo de fala em alguns momentos que a criança precisa, e aí não vai ser tão alto assim. E aí, pensando também na escala de suporte, a gente precisa pensar que o suporte numa habilidade, no grupinho social, não necessariamente é para o nosso pequeno diretamente. A gente pode redirecionar esse suporte para a criança que está com ele, falando assim,
fala de novo. Acho que ele não estava prestando atenção. Você pode repetir essa palavra? Você pode falar desse jeito? Você pode chegar mais perto ou se afastar? Entrega isso para o meu pequeno. Ou fale com ele dessa outra forma. Faça tal gesto para ele te entender. Então, tenta sempre mediar o comportamento do seu pequeno através do par que está com ele. Transforme o comportamento do par para que o seu pequeno responda ao par, não a você. E aí, duas últimas coisas. A primeira delas é a previsibilidade, que a gente falou. No individual, a gente vai dando previsibilidades assim. A gente já é muito mais previsível para o nosso pequeno, porque a gente já responde de um jeito diferente, a gente aceita muito mais a ideia dele do que o par poderia aceitar. A gente abre mão muito mais facilmente do que o par. E aí, naquele momento, é importante a gente dar previsibilidade antecipando os comportamentos, assim, com maior latência desse comportamento acontecer. Então, por exemplo, antes de chegar no grupinho, eu vou avisar para o meu pequeno quanto tempo ele vai ficar lá, quem vai estar lá, o que ele tem que fazer lá. Antes de ele conhecer uma criança nova, eu vou passar com ele como que eu conheço uma pessoa nova. Eu vou dizer para ele como que eu falo oi, o que eu digo quando eu vejo essa pessoa nova. Então, a previsão, ela precisa ser dada de uma forma diferente. Não que no individual não tenha que ter, ela precisa ter também. E a última coisa é o nosso papel no jogo. Quando a gente está num grupo social, existem jogos que são sim guiados pelo adulto, como uma professora faz na escola. Agora vamos brincar de, sei lá, elefante colorido. A professora vai dizer a cor. A professora vai dizer o que vai fazer. Então, existem brincadeiras que são guiadas pelo adulto. Mas grande parte dessas brincadeiras são guiadas por outra criança ou são compartilhadas nessa maneira de guiar. Cada hora um faz uma coisa e complementa a brincadeira. Então, o nosso papel no jogo para de ser simplesmente a pessoa que guia o jogo, que ajuda o jogo, que tem o foco no jogo, para uma pessoa que fica mais distante, uma pessoa que vai dar suporte substancial. E aí, a gente vai entrar em algumas coisas práticas, depois vou responder a pergunta que está lá no nosso chat. Se vocês quiserem colocar outras, gente, fiquem à vontade. Aí, o que não fazer? Bem prático assim, ó. O que a gente não faz quando a gente está treinando habilidades sociais com nossos pequenos? Primeiro, traduzir o que o outro disse para o nosso filho. Então, por exemplo, a criança chega para outra e fala assim: qual é o seu nome? Aí o seu pequeno não responde. Aí você vira e fala assim: filho, ele perguntou como você se chama. Você pegou o antecedente daquela criança, você entendeu o antecedente, você entendeu o que ele quis dizer, transformou para uma forma que você já sabe que seu filho vai conseguir responder. A gente não faz isso porque a gente não está ensinando o nosso pequeno a responder o outro, a gente está continuando com o nosso antecedente que ele já sabe responder. O que a gente poderia fazer nesse caso é, por exemplo, falar: qual é o seu nome? Você pede o coleguinha para perguntar de novo, fala assim: ó, pergunta de novo. Fulano, pessoinha aí, qual é o seu nome? Aí a gente dá o modelo, ó, por exemplo, Raul. Raul. Diz aí, ó, Raul. Isso. O nome dele é Raul. Aí a gente pode perguntar qual é o nome da outra criança ou dar o suporte para o pequeno perguntar o nome da outra criança também. Então, não traduzam o que uma criança quis dizer para a outra, a não ser que seja realmente necessário. A não ser que vocês vejam e falem assim: nossa, uma criança não está entendendo a outra, peraí, deixa eu intervir ali. Não tá rolando essa conversa, tá bom? Isso não serve só para outra criança, serve para outro adulto também, que chega e faz uma pergunta para o seu filho que ele nunca ouviu antes. Garanta suporte para ele conseguir aprender a responder aquela pergunta ao invés de traduzir. Outra coisa, responder a criança sem que o seu pequeno se atente a ela. Por exemplo, a criança vira e fala: qual é o seu nome? Você fala: ah, Raul, o nome dele é Raul. E a criança nem viu o que aconteceu, perdeu uma oportunidade de ensino. Então, espera, volta a atenção do seu pequeno para ela, fala com ela: ai, pergunta de novo. Ó, filha, ela perguntou o seu nome. E eu disse que é Raul. Se a criança às vezes não conseguir responder. Não sei porque eu tô com Raul na cabeça, gente, mas tô com esse nome na cabeça. Dar suporte verbal em todas as ações. Muitas vezes a gente fica tão ansioso para o nosso pequeno responder em habilidades sociais que a gente fala: faz isso. Agora pega pro seu colega, agora pega do seu colega, e vai dizendo todas as coisas que a criança deveria estar fazendo. Na verdade, a gente precisa, de preferência, não dar suporte verbal, tentar dar outros suportes. Por exemplo, alguém vai entregar algo para o seu pequeno, ao invés de dizer assim: ah lá, pega, estão te entregando. Você pode dar um toquinho nela para ver se ela mexe o bracinho para ela esticar a mão, ou então dar um suporte físico para o outro colega entregar, ou então falar com o colega assim: ah, ele não entendeu, diz para ele assim: pega, ou é para você.
para a gente dar um outro suporte para o nosso pequeno conseguir reagir ali naquela situação. Outra coisa importante, não deixe que seu filho, não deixar que seu filho não resolva o conflito. Tipo assim, vamos supor lá, eu vou até pegar a ideia da Giz ali, ó. Uma outra pessoa pegou uma coisa do seu pequeno na mão. E aí, a nossa reação no geral é tipo, pegar de volta e devolver, ou então impedir que o nosso pequeno tenha esse conflito para resolver. Primeiro de tudo, a gente tem que saber as habilidades prévias da criança, o quanto ele dá conta de lidar com aquele problema, com aquela frustração. No caso ali do pequeno da Giza, que ela deu o exemplo lá de que ele sempre se frustra muito, ele chora, ele se regula, ele entra em crise. Aí sim, o ideal é a gente antecipar. Antes da outra criança chegar e pegar a coisa da mão do nosso pequeno, a gente vai antecipar, na hora que ela for, a gente barra e fala, pede para ele, diz assim, me empresta. A gente ensina a outra criança a lidar com o nosso pequeno, tá bom? Viu, Giza? Essa seria a resposta melhor. E aí, aos poucos, a gente vai ensinar o nosso pequeno a lidar com a frustração dele. Então, a gente vai variar, vai dando uma variação numa coisinha aqui, numa coisinha ali, coisas que ele dá conta melhor de lidar, e vai dando previsibilidade. Nesse caso, a gente pode, inclusive, fazer uma história real, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, para falar com o seu pequeno assim, filho, olha, às vezes as pessoas pegam coisas das nossas mãos. E o que a gente pode fazer nessas situações? Pede de volta. Ou vem fala com a mamãe, mamãe, eu preciso de ajuda. A gente pode dar outras estratégias. Então, o ideal dos ideais seria, eu sei que é difícil antecipar, porque, né, crianças são imprevisíveis e a gente, assim, viaja um segundo, ela já roubou o brinquedo do outro, né? Ai, que susto bom. Então, o ideal dos ideais seria antecipar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ensinar a ele lidar com frustração. Então, vai, ao mesmo tempo, lá do outro lado do caminho, variando uma coisa ou outra, frustrando o seu pequeno com previsibilidade do que ele pode fazer. E aí é psicoeducação mesmo. Conta para o seu pequeno, olha, às vezes a gente se frustra e olha o que a gente faz. Faz um suporte visual, deixa lá umas coisinhas visuais. Daqui a pouco a gente vai falar até sobre suporte visual. E aí a Fernanda perguntou assim, ó, e isso é quando ele está com par pré-determinados, né? Então, depende. Isso é uma instrução que a gente pode dar na escola para qualquer par. Isso é uma instrução que a gente pode ter para pares pré-determinados. O legal do par pré-determinado, igual a Fernanda falou, é que a gente pode fazer com que esse pequeno, essa criança que está lá, o parzinho que está lá, aprenda a lidar com o seu filho. Então, a gente vai ensiná-la, vai moldá-la também, para o seu pequeno ter sucesso naquela situação. Quando não é um par pré-determinado, por exemplo, fui para a pracinha, show! Aí a gente ainda assim pode fazer essas mediações, de tipo, você vai roubar o negócio do seu pequeno, você vai lá e antecipa. Mas eu sei que é um pouco mais esquisito, um pouco mais diferente, assim, a gente não conhece os pais e tal, mas ainda assim a gente pode fazer. E realmente é muito difícil, às vezes, lidar com outras mães. As mães, né, nem sempre são tão abertas. Então é legal a gente conversar com elas antes, perguntar se está tudo bem, se a gente pode brincar junto, tentar ser educado nesse sentido. Ótima ideia, Gisa. Gente, agora eu me distraí aqui no bate-papo, já vou voltar. Ela falou assim que o suporte visual para lidar com frustração é uma boa ideia e ela está pensando em usar esse tipo de suporte cruzando com o sistema de fichas, que foi algo que deu certo para o uso do vaso sanitário. Muito legal, muito legal. Só que aí a gente está lidando com uma coisa, a gente está lidando com um comportamento de autorregulação. Lá no vaso sanitário, a gente tinha um comportamento sendo aprendido, não tanto um comportamento emocional ali envolvido, né? Claro que tem uma emoção ou outra envolvida, sempre tem um subproduto, mas no caso da frustração, ele é diretamente muito, muito, muito de autorregulação. Então, é legal você fazer esse sistema de economia de fichas, mas deixe bem claro para ele os comportamentos que ele vai ter que usar para ganhar a ficha. Então, por exemplo, quando ele se frustra por alguma coisa, ele pode beber uma água, ele pode pedir uma pausa, ele pode sair do espaço, ele pode chorar no seu colo, porque ele não está dando conta de não chorar. Então, ele pode fazer algumas coisinhas para ele se autorregular, pode pedir um abraço. Então, junte essas duas coisas, deixe bem claro aí o sistema de economia de fichas, tá bom? Que aí, nesse caso, vai ser mais variado do que, por exemplo, o uso do vaso sanitário, que é bem concreto. Outra coisa importante, ensine seu filho a pedir ajuda para o adulto.
Porque às vezes a gente vai ensinando ele a só lidar com o outro, lidar com o outro, lidar com o outro, e às vezes chega uma situação que realmente ele não dá conta. Ele não dá conta. Então ele vai precisar virar e falar: mãe, por favor, olha, roubaram meu brinquedo, não sei o que fazer. Ô mãe, eu não tô gostando. Então é muito legal que ele consiga pedir ajuda para um adulto que esteja próximo. E a última coisa é: não impeça que seu filho pegue água do colega, porque eles vão pegar dele. Então não impeça não, tá tudo bem. É bom que ele aprenda a lidar com, o coleguinha aprende a lidar com frustração, o colega dá modelo do que fazer naquela situação para ele. Então deixa rolar. Não fiquem ansiosos. E aí, o que a gente pode fazer em contrapartida? Primeiro, pedir que a outra criança repita a frase com a atenção do seu pequeno. Chamar a atenção do seu pequeno para o que o outro está dizendo. E aí, responder com modelo. Você dá um modelo de resposta para ele. Você mostrar uma fichinha visual do que ele pode dizer. Você dá a comunicação alternativa para ele apertar ou para ele mostrar para o parzinho. Dê suporte gestual, visual ou físico. Eu invisto muito em suporte visual quando eu estou falando de pares, quando eu estou falando de social. Porque isso pode ser uma coisa que ele pode levar para onde quer que ele for. Ele pode aprender em casa, num grupinho fechado, social, e levar para a pracinha, para a escola, para a casa de um amigo novo. Ele pode usar aquilo ali. A gente tem um pequeno lá na Origami, que ele já está com quase 10, acredito. Ele já é mais velhinho assim, quase um pré-adolescente. E agora a gente inseriu os suportes visuais dele dentro de uma carteira para ele carregar. Porque para ele está sendo difícil não ter os suportes visuais. Então ele pode pegar a carteira, olhar lá o que fazer em cada situação. Chegou uma pessoa nova, o que eu faço? Será que eu posso fazer essa pergunta para alguém? Então ele tem lá os suportes visuais sempre com ele, que é uma ideia muito legal. Por isso que o suporte visual pode ser tão bem usado. Outra coisa importante, antecipe as expectativas que você tem com aquele momento, que o seu filho vai ter sobre ele naquele momento e as ações que ele pode usar naquele momento com o par. Diz para ele antes que você espera que ele brinque com alguém. Diz para ele antes que você espera que ele diga oi, para que não seja uma coisa assim, do nada ele tem que, meu Deus, vou processar aqui, eu vou ter que dar oi, eu vou ter que brincar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que compartilhar o meu brinquedo. Então, e aí vocês podem até fazer combinado. Chegou uma criança nova em casa, filho, ó, fulano chegou. Você quer compartilhar esse brinquedo ou você prefere guardar no seu quarto para ele não ver que você tem esse brinquedo e não precisar compartilhar? Tudo bem também. Então, antecipe, dê as expectativas, porque ele vai poder escolher o que fazer, ele vai poder pedir ajuda para você para aprender a fazer algumas coisas. E esperem. Esperem para ver como o seu pequeno lida com o momento, esperem para ver como ele lida com o conflito. Às vezes a gente fica tão ansioso que a gente age antes mesmo da criança e às vezes ela consegue resolver a situação sem a gente. Então, claro que se ficar perigoso, né? Se um bater no outro, a gente dá o suporte para ele conseguir resolver. Mas esperem um pouquinho, dá um passinho para trás primeiro antes de agir, tá bom? Agora vamos para umas coisas bem práticas. Algumas estratégias de ensino que garantem previsibilidade e mostram a expectativa que a gente tem sobre a criança. A primeira delas é a história social. Todas as estratégias de ensino que eu vou colocar aqui para vocês são estratégias de ensino que têm um foco muito grande nas habilidades sociais. A primeira delas é as histórias sociais, elas só podem ser usadas com crianças com autismo. A Carol Gray criou com esse intuito. E aí, a ideia da história social é, primeiro, uma apresentação, tem que estar na perspectiva da criança. Então, oi, por exemplo, uma história social minha, se eu fosse autista, se eu precisasse dessa história. Oi, eu sou a Luana, eu tenho 24 anos, eu gosto de piquenique e de passear, ou de, sei lá, sair para comer. E eu sou uma pessoa muito corajosa, ou eu sou uma pessoa muito esperta, e aí a gente coloca uma potencialidade no nosso pequeno, o quanto ele é flexível, o quanto ele é esperto, o quanto ele é inteligente, para ele ver que ele dá conta de lidar com aquela situação, problema. Depois a gente apresenta o problema, por exemplo, hoje eu vou conhecer uma pessoa nova, hoje vem uma pessoa brincar com os meus brinquedos e eu vou ter que compartilhar. Logo depois a gente propõe as soluções. Se eu não quiser compartilhar um brinquedo, eu posso guardar antes dele chegar. Se eu quiser o brinquedo de volta, eu posso pedir emprestado. Eu posso pedir a mamãe para contar um tempo para ele brincar com o meu brinquedo. Tipo, 1 minuto, 5 minutos, no timer. Quando o timer apitar, eu pego o brinquedo de volta. A gente coloca soluções, coisas para o nosso pequeno fazer naquela situação para ele conseguir lidar. E aí, por último, a consequência. Se eu fizer isso, minha mãe vai ficar muito feliz. Se eu fizer isso, eu vou fazer um novo amigo. Então, quais são as consequências de eu agir dessa forma que está prevista ali na história? O outro, que é muito menos conhecido, a gente chama de Power Card.
E aí a ideia do Power Card é um cartãozinho mesmo, que vai lembrar o nosso pequeno de alguma habilidade. Então, a gente sempre coloca no Power Card um hiperfoco, uma coisa favorita. Por exemplo, meu pequeno ama Backyardigans. Os personagens do Backyardigans estarão no meu Power Card. E ele precisa ser breve, bem curtinho, rápido, que fale rápido do que a gente está querendo dizer. Então, por exemplo, os Backyardigans vieram me lembrar hoje de que eu preciso olhar para as pessoas enquanto eu falo. Breve. Ou de quando eu fico ansioso, quando eu fico frustrado, eu posso ir ao meu quarto, eu posso pedir uma água, eu posso pedir um abraço. Então, bem breve e só com o que deve ser feito. A gente não coloca, tipo assim, se eu fico frustrado, eu não posso fazer isso, isso e isso. A gente já vai direto nas habilidades que a criança precisa ter, no comportamento que ela precisa aprender, tá bom? E aí uma coisa super, super importante sobre história social e Power Card. Não peguem uma coisa genérica. Não peguem uma coisa que foi feita para outra criança, para usar com seu pequeno. Não peçam a alguém que não conhece seu pequeno para fazer. É extremamente importante que isso seja pessoal, que isso seja feito por alguém que conhece o seu pequeno, por alguém que vai conseguir realmente colocar lá soluções de problema que ele dá conta de fazer. Não adianta falar assim, se eu ficar frustrada, eu posso dizer, eu não gostei. Se a minha criança é não verbal, ou se a minha criança não vai dar conta de, na hora da frustração, falar alguma coisa. Então, é muito importante que a gente conheça o nosso pequeno para fazer história social e Power Card. E aí, outras 3 estratégias bem rapidinhas são o script, a rotina e o primeiro depois. O script é isso mesmo, roteiro. É um roteirinho que a gente treina antes com a criança no individual de como ela vai agir. Então, por exemplo, pode ser com palavras escritas, pode ser com desenhos. Por exemplo, eu preciso dar oi para uma pessoa que está chegando e me apresentar ou conhecer uma pessoa nova. Eu vou dizer, fulano vai chegar, aí eu vou dizer oi, e aí eu posso perguntar o nome dela, eu respondo o meu nome. Então, é tudo que a criança vai fazer. E aí, antes, você dá o modelo, fala, vou fazer. Você vai lendo o script e agindo. Lendo o script e agindo. Por exemplo, oi, qual é seu nome? Meu nome é Luana, então eu vou mostrar para minha criança, olha, como utilizar o meu suporte visual. Depois eu entrego para ela e falo, agora é sua vez, vai lá. Claro que a gente pode usar script para comportamentos não verbais também. Esse exemplo que eu dei que foi o que veio na minha cabeça, assim. Mas a gente pode usar script para comportamentos não verbais, por exemplo, eu vou chegar no lugar, eu posso dar um aperto de mão ou dar um abraço, eu posso pedir um objeto para o meu amigo. Enfim, o script vai ser bem o que ele vai fazer, um roteiro mesmo de comportamentos. Então, treina com o seu pequeno, mostra para ele, dá para ele fazer, dá um feedback, fala com ele, isso aqui foi muito legal, faz de novo. Isso aqui, a gente pode mudar, a gente pode deixar assim que vai ficar mais incrível. E aí, usem estratégias para esse script ser legal, assim. Às vezes, sua criança não vai gostar de ver você fazer e depois tentar de novo, mas às vezes ela vai gostar de gravar um vídeo. Bora fazer um vídeo para o nosso YouTube secreto. Aí grava lá seu pequeno fazendo o script dela, treinando o script dela. Pode colar demais. Ou, enfim, na frente do espelho, ou se fantasiando, deixa o negócio mais motivador, mais divertido. Que a motivação é muito importante para o aprendizado. A rotina é o que vai dar a maior previsibilidade para o nosso pequeno. Deixa bem visual, deixa ela pregado, coloque ela de cima para baixo ou da esquerda para a direita, tá? Por favor. Coloque ela bem visual, faça a rotina com o seu pequeno, passe com ele antes de começar a fazer todas as atividades. Então, fala, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. Ou eu escolhi um, você escolhe o outro. Ou fulano escolhe um, ciclano escolhe outro. E estrutura aquele grupinho social, aquele momento de dupla social. E aí, deixa ele claro. Se seu pequeno tem dificuldade com as letras, com as palavras, coloca uma coisinha visual lá, um desenho. Faça você um desenho, coloca cores diferentes. E aí, a cada vez que você fez alguma coisa, volte e cheque a rotina com seu pequeno. E aí, o último é esse primeiro e depois. Gente, esse primeiro e depois, assim, funciona maravilhosamente bem. É assim, por exemplo, fulano, olha, primeiro a gente vai ouvir a professora dizer o livro, ou primeiro a gente vai brincar com o nosso amigo por 5 minutos. Depois você vai lá e fica 2 minutinhos sozinho. Ou depois você vai lá e pega o seu brinquedo favorito.
Então, primeiro, depois é sempre, primeiro uma coisa difícil, uma coisa que eu não quero fazer, uma coisa que é muito desafiadora, depois uma coisa super reforçadora. Então, primeiro a gente vai ficar aqui junto com o nosso colega e vai brincar de 3 jogos. Depois a gente pode sair e ir para o parquinho. Depois a gente vai para um lanche. Então, coloque sempre algo difícil, depois algo reforçador. E aí, acredito que esse seja o último slide de propósito. Uma coisa super importante, observe antes de agir e de exigir, né? Que está escrito aí dos nossos pequenos. Por quê? Que a gente tem que observar antes de exigir. Às vezes a gente tem uma expectativa na nossa cabeça, mas que aquilo não faz nem sentido para a idade que aquela criança está. Às vezes as crianças da idade dela brincam em paralelo e você quer que ela brinque em cooperativo. Ou às vezes as crianças estão lá focadas no que elas estão fazendo e não estão compartilhando um olhar, mas você exige que o seu pequeno compartilhe o olhar 20 vezes. Ou não estão falando nada, mas você exige que o seu pequeno faça. Então, observem os pares da idade, observem o que as outras crianças façam. Nossos pequenos não precisam ser além do que os outros são, eles precisam conseguir ter qualidade de vida no grupo. Eles não precisam ser iguais também, mas eles precisam ter qualidade de vida. E aí, vejam como e com o que os outros brincam. Porque às vezes em casa você está treinando brincar de uma coisa com ele e lá com o grupinho social ninguém gosta daquele brinquedo. Mas eles gostam muito de massinha, treina massinha com seu pequeno. Eles gostam muito de Lego, treina Lego com seu pequeno, para ele ter a habilidade para o grupinho depois. Então, observe. Antes de falar assim, nossa, meu pequeno precisa fazer isso, deixa eu ver uma criança da idade dele. Deixa eu ver as crianças da escola. Deixa eu perguntar ao professor ou o psicólogo que tem contato com outras crianças. A gente precisa muito saber do desenvolvimento antes de exigir dos nossos pequenos. Tá bom? Eu acho. Então, foi isso. Agora eu queria abrir para vocês perguntarem, se mais alguém tiver alguma pergunta, ou comentarem, falarem alguma coisa assim, nossa, Luana, isso aqui que você falou não faz nem sentido, ou isso aqui eu acho que dá para aplicar, ou perguntar, isso aqui é desse jeito? Fiquem à vontade, tá bom? Podem abrir o microfone se quiserem ou mandar pelo chat. Luana. Oi. Vou perguntar, acho que estou Claro. bem participativa aqui, mas não quero Assim tirar a oportunidade das pessoas, não, tá? Eu gostei muito da explicação que você deu, achei ótima, realmente é uma questão de regulação emocional. Estou aprendendo outras estratégias também lá com a Poli. E o que acontece? O problema maior é que a outra criança é de uma idade menor. E aí tem esse conflito que eu acho, eu esqueci o nome da pessoa que comentou lá no chat também, que é dessa coisa, né, da mãe não entender, ou do pai, né, ou da criação que dá para a criança. E aí o que acontece? Todas essas estratégias aí que você veio apresentando sobre mostrar um comportamento mais adaptativo, né, eu venho trabalhando isso com ele, principalmente para ele entender com relação a outra criança, que às vezes ela pode não dar a resposta que ele também faz para ela, no sentido, me devolve o brinquedo, né? Vamos brincar junto. E aí, a crise dele só vem depois de tudo isso que ele tenta e a outra criança não coopera, sabe? Uhum. E é muito difícil fazer mais do que isso, porque a gente já vê que entra numa outra parte que não é aquela que a gente está ensinando para a nossa criança. Sim, aí, assim, já entra no outro. Você não consegue redirecionar o seu pequeno para outro jogo ou outro brinquedo? Eu consigo, mas isso leva um tempo. E esse tempo que leva, ele já desregulou. Por quê? Eu compreendo ele nesse sentido, porque a outra criança vem e toma o brinquedo da mão dele. Não é eles estarem brincando no momento, né, de 1 para 1, nem ele tá brincando sozinho e a criança chega e pega o brinquedo no chão, toma da mão dele. Então, essa sensação de ter alguma coisa tirada da sua mão, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, eu entendo que para ele, e aí até para mim, né? Aí, assim, eu faço o possível, mas depois já foi, já era. Qual que é a idade do seu pequeno? Ele tá com 5, a outra criança tem 2. Nossa,
diferença de idade é muito grande. E aí, uma coisa de desenvolvimento mesmo. Na idade de 2, 3, 4 anos, as crianças pegam mesmo da mão do outro. Com Pois 5, eles é. estão começando a aprender, tipo assim, dividir, emprestar, Uhum. pedir. Então, realmente, vai ser muito difícil você trabalhar com um de 2 anos. Mas eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse dar para o seu pequeno mais um brinquedo. Deixar ele sempre com 2 na mão. E avisar, ó, você tá com 2 na mão, porque daqui a pouco fulaninho pode vir pegar um de você, mas a mamãe tem mais, tá bom? Você pode vir aqui e voltar e pegar comigo. Que aí talvez você consiga mediar por fora, sabe? Você consegue dar um Uhum. suportezinho externo, assim. Mas, gente, 2 anos. É o fim. É muita idade diferente. Eu tenho uma outra pergunta também, mas vou deixar outra pessoa perguntar e depois eu volto, tá bom? Se der tempo Tá bom. ainda. Pode perguntar. Gente, mais alguma pergunta? Ou a Giza vai continuar perguntando? Ô Lu, é Oi. Mariane. Oi, Mari. Eu posso usar um momento para fazer supervisão? Tô brincando. Peraí. Hoje aconteceu uma coisa muito diferente que eu fiquei meio sem saber o que fazer. Eu acho que poderia servir também para poder usar de exemplo. Uhum. A minha criança, que eu estava na sessão, né? Eu sou AT, para quem não sabe. Ela foi almoçar. Mas só que ela estava no plano de férias e a sala de almoço estava muito agitada. Então, essa criança não conseguia comer. Ela colocava a comida na boca e ficava olhando para fora e conversava com todo mundo, mas não comia. E a comida ia esfriando na mesa e todas as crianças estavam saindo da cantina e ela ficando com o prato cheio. Até que aí eu dei suporte, dei suporte visual, de parar, pensar, voltar para o que ela estava fazendo, mas só que ainda Uhum. assim não conseguiu almoçar direito. E aí só almoçou quando a monitora chegou na frente dele e falou que ia postar corrida de comida. E aí comeu rapidão e comeu tudo antes da monitora. Como seria ideal controlar o ambiente da bagunça, tentar diminuir a bagunça para ele, ou então ficar do lado dele enquanto ele come? Qual seria a minha função ali? Muito difícil você controlar a bagunça. Essa é a primeira coisa importante de dizer. Mas uma estratégia que você poderia ter usado ali, é a mesma estratégia que você usou antes para imitação. É uma que a gente chama de DRL, um reforço diferencial de baixa taxa de resposta. Assim, a criança está interagindo demais, já chegou a ser um nível assim, que não tá legal para aquele momento específico, porque ela precisa fazer outra coisa, está atrapalhando ela. E aí você pode fazer assim, um suporte visual para ele, assim, olha, você pode falar uma vez a cada 5 minutos com seus amigos, 5 é muito, né? 2 minutos, ou então você fala uma vez, come outra vez, fala uma vez, come outra vez, e faz um suporte visual. Falou, marcou. Cara, ó, agora a gente precisa se concentrar para comer, daqui a pouco você fala de novo. Essa é uma estratégia que a gente usa muito nas habilidades sociais, porque às vezes as crianças aprendem uma habilidade e elas exageram, assim, elas não têm limite para quando usar, assim, elas não têm essa noção de, não, agora eu vou imitar, agora eu não vou, agora eu preciso comer um pouco e agora eu consigo conversar, ou vou usar no limite. Então, essa habilidade, né, esse reforço diferencial DRL poderia ser usado nesse momento. E aí, como o seu pequeno, eu conheço ele bem, e ele funciona muito bem com esse suporte visual, daria certo de você mostrar para ele, ó, dá 3 colheradas, uma conversa, 3 colheradas, uma conversa, ou alguma coisa nesse sentido. Aí, para você fazer isso bem feito, observe as outras crianças, quanto que elas falam, o quanto que elas comem enquanto falam, sabe? Para você dar um suporte que vai deixá-lo na média ali das crianças, não deixar também falar de menos, tá? Gostei, Lu. Obrigada, vou fazer suporte. Show. E aí, gente, mais algum? Ah, tem lá no papo. Vamos lá. Fernanda perguntou assim, ó, no caso da criança não verbal, as histórias sociais são só em figuras? No ato do brincar não é muito difícil a compreensão?
Não, as histórias sociais também usam palavras, mas ela usa frasezinhas mais curtas. Depende do nível de compreensão do seu pequeno, claramente, né? A gente faz aquelas avaliações de comunicação receptiva. Mas se o seu pequeno já segue a instrução de um passo, a gente consegue colocar frases maiores. Então, geralmente não. Tá tudo certo, a gente só precisa treinar com aquele pequeno. Então, condicionar aquilo que ele está vendo com a situação. Então, por exemplo, eu fiz uma história social, mostrei para ele lá. O que ele precisa fazer quando tal problema acontece. Aconteceu o problema? Ó, querido, tá acontecendo isso aqui, ó. Lembra da nossa história? Agora a gente pode fazer isso e ensinar o comportamento de uma forma mais intrusiva, talvez, assim, de já chegar lá falando, mostrando o que ele tem que fazer, dando suporte e ajudando, mas não precisa ser só em figuras. A Lilian perguntou, e quando é o contrário, que ele não se importa em emprestar e sempre acaba sem brinquedos e quando tenta pegar, não devolvem para ele e desiste? Há um minutinho antes. Fernanda, entendeu? Tudo certo? Pergunta mais se precisar. Lilian, quando ele não se importa, a criança não se importa em emprestar e acaba sem brinquedo, a gente precisa ensinar a criança a ser menos passiva. Então, a criança vai pegar dela, você pode segurar e falar, não, é meu, tá comigo. Então, a gente precisa ensinar o nosso pequeno a ser menos passivo nesse sentido. E aí, nesse caso, também, a gente também pode fazer um suporte visual, mas o melhor seria a gente conseguir ensinar para ele a falar, é meu, minha vez, tá comigo e não deixar que isso aconteça. Ou então, pegou dele, filho, vamos lá, olha, ele pegou de você, mas estava com você, bora lá pegar de volta. Vai lá com ele e ensina para ele a pegar de volta, tá bom? Certo, Lilian? Giza, você quer voltar com sua segunda pergunta? Eu quero, eu não sei se vai caber aqui para a gente tentar pensar juntas. O que acontece? A terapia para o meu filho virtual não funcionou porque ele entende as telas, né, como recurso para brincadeira, para distração, os vídeos que ele gosta. Uhum. E aí, essa mesma dificuldade eu vou enfrentar agora no retorno à aula remota, que as aulas vão voltar em março. Então, como que eu vou conseguir trabalhar com ele habilidades sociais mínimas para essa troca virtual que vai começar assim com novos coleguinhas, mas considerando principalmente que vai mudar tudo, né? Ele saiu da educação infantil, está indo para a educação básica, que é um contexto completamente diferente, já vai começar com esse recurso que para ele não é fácil de lidar, a não ser para essa outra finalidade. Uhum. Se tiver alguma dica, não sei se cabe aqui. Giza, nesse caso, economia de ficha seria lindo. E aí, seria muito legal você dar previsão para ele de quais são as regras do jogo. Ai, que vontade de mostrar um negócio que eu fiz. Ai, como... Pensando aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no computador rapidamente. Que eu fiz para um pequeno com uma idade próxima ao seu. Mas seria legal se você conseguisse treinar com ele antes, um tempinho de tela, fazer intercalar entre a tela e alguma coisa divertida em casa. E aí você pode usar até mesmo o que você está aprendendo na escola. Então, por exemplo, a gente vai aprender as sílabas. Faz um circuito com ele em casa para achar lá as sílabas, volta, filho, agora 1 minuto sentado. Põe o timer, ele senta, presta atenção. Aos pouquinhos você vai aumentando o tempo dele sentado, tá? Falando, esqueci de procurar, peraí. E aí, outra coisa que você pode fazer, dá para ele uma ajudinha de, assim, na verdade é para a professora, uma ajudinha de recursos visuais para ela usar durante a aula. Fala assim com ela, olha, meu filho gosta muito disso aqui, você pode pôr num slide, por favor? Ou meu pequeno adora tal barulho, você pode fazer, ou então pode enfiar uma música no meio? Seria legal a gente conversar com a professora nesse sentido, para ver se a gente consegue um suporte dela, para ela atrair mais o pequeno ao grupo ali, né, na salinha de aula. E aí, se der muito certo, se ela puder muito, te dá previsibilidade do que vocês vão aprender. Então, hoje é matemática, a gente vai aprender sobre soma, sobre subtração, a gente vai fazer tal atividade, adaptar ou colocar em coisas lá com você. De verdade, se preocupa menos com ele olhar para a tela e mais com ele aprender o que ele precisa aprender, sabe? Porque é realmente muito difícil. Nenhuma criança, nem as típicas, estão ficando o tempo todo lá aprendendo como deveria aprender.
Então, não se preocupe tanto, tá? Eu pensei mais no sentido dele estar disposto a conversar com os coleguinhas que, por acaso, surgissem. Porque mesmo isso é difícil, essa comunicação. Ele conversa muito bem com outras crianças, mas se for com um computador ou celular, ele sai correndo. Entendi. Bora fazer um treininho? Faz um script com ele, faz um treininho com o pai, com algum avó, com alguém da família que ele gosta e fala, ó, fulano, vai para outro cômodo, eu vou te ligar a tal hora. E antes disso treina, ó, vamos ligar, a gente vai olhar para a tela e vai dizer isso, isso, isso. Ou a gente vai conversar com fulano. Faz um treininho com ele. Beleza. E aí, fez o treino, reforça super, faz ele amar esse treino, cuidado para ele não querer fazer isso todos os dias, todos os segundos. E aí depois começa a ligar para o priminho, depois começa a ligar para crianças, e aí a gente vai começar a treiná-lo a fazer esse tipo de coisa. É um pouco difícil, gente. Eu odeio falar no telefone. Então, assim, eu acho que eu preciso de treino também. Obrigada, viu? Diz, eu não achei o suporte visual que eu falei que eu queria te mostrar para essa questão de aula online. Você me manda depois um e-mail, ou então um WhatsApp, falando, Luana, me manda um negócio que você falou que ia dar de exemplo, por favor. Vou deixar aqui meu e-mail de novo para vocês terem. E meu WhatsApp. Pronto. Ah, deu. Tinha mais alguma coisa aqui no bate-papo. Claro que pode, Lilian, sempre pode. O pequeno fica agressivo quando pontua algo que não está na brincadeira. O parque quase sempre acaba em crise. Algo que não está legal na brincadeira, né? Quando você põe limites. A primeira coisa você coloca limites, mas diz o que ele precisa fazer no lugar. Porque às vezes o que pode estar acontecendo é do seu pequeno só ter aquele comportamento para fazer ali. Ele não tem comportamento substitutivo. Então, vamos supor, vocês estão no parquinho e aí ele está pulando na cama elástica e empurra um coleguinha. Você pode dizer para ele, filho, olha, empurrar não, mas você pode correr em volta, mas você pode dizer, vem brincar comigo. Então, ao invés de você só dar o limite, você dá o limite de dar alternativas de comportamento. Então, falar, filho, olha, isso aqui não tá legal, mas você pode fazer isso, isso, isso no lugar, tá? E aí, se não der certo também, você pode dizer, olha, filho, olha, não tá legal, se fizer mais uma vez a gente vai parar, ou não tá legal, se fizer mais uma vez você não faz desse jeito. Mas o ideal dos ideais dos mundos é usar sempre reforço e não punição. Então, reforça os comportamentos que estão legais, antes dele emitir inadequado, dá um reforço para ele, nossa, isso aqui tá muito incrível, faz de novo. Que às vezes também pode ser para chamar atenção. Então, a gente precisaria mesmo ver a função do comportamento do seu pequeno, ver se é uma questão de falta de habilidade, ver se é uma questão de atenção, se é uma questão de, não sei, de controle, e aí a gente vai precisar fazer essa análise funcional antes de realmente agir. Meio difícil de agir nesse sentido. Se precisar também, gente, se eu não responder alguma pergunta do jeito que vocês gostariam, ou se vocês ficarem com alguma dúvida depois, me manda uma mensagem no WhatsApp, no e-mail, sei lá. E-mail é mais difícil de responder, mas no WhatsApp eu respondo mais rápido. Para falar assim, Luana, você me falou isso aqui, não estou conseguindo aplicar. Ou então, Luana, isso aqui eu não tinha entendido, achei que eu tivesse entendido, tentei aplicar, não deu certo. Pode mandar mensagem, tá? Por favor. Gente, mais alguma pergunta? Ou comentário? Não? Quando a gente fala de habilidades sociais, nem sempre a gente vai falar de grupos grandes, né? E aí, para fechar, eu gostaria muito de deixar claro para vocês, olha, se o seu pequeno aprendeu habilidades sociais num grupo estrito, um grupo exclusivo, com aqueles mesmos brinquedos, mesmo ambiente, mesmas crianças, não necessariamente ele já aprendeu habilidades sociais para todos os contextos. Então, variem as crianças, variem os grupos, variem. Deem a oportunidade dele aprender a brincar com outras pessoas. Cada um tem seu estilo de jogo, cada um tem seu estilo de brincadeira. Então, a generalização vai depender desse número de variações de vocês. E aí, a segunda coisa aprender a brincar com um par não quer dizer ter habilidade em grupo. Então, se vocês tiverem a oportunidade, estamos, eu sei, vivendo num momento pandêmico, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade, quando tiverem a oportunidade, realmente, invistam no individual, no grupo 1 para 1, 2 crianças, seu pequeno e mais um, mas invistam em aumentar esse número de crianças. Faz um dia do amigo na sua casa para 2, 3 crianças da escola.
Faz um momento lá na sua casa, uma vez por mês, para virem todos os coleguinhas da sala. Invista também, não só nele aprender no individual ou no grupo, numa duplinha, mas aprender em grupo. São habilidades diferentes demais. E aí, lembre, ele está em um lugar com muitos estímulos. Cuidado com as suas demandas, cuidado com o número de demandas, porque já está difícil para ele, já está difícil aquele número de estímulos. Então, tomem cuidado com o número de demandas que vocês vão dar, tá bom? Acho que é isso. Se tiverem mais alguma pontuação, mais alguma dúvida, alguma coisa a dizer, fiquem à vontade. Se não, estamos lá no Instagram, no WhatsApp, no Gmail, e aí podem entrar em contato também.